Queridas, como estamos? Espero que estejam todas muito bem. A gente vai estender nossa conversa agora sobre a segunda matriarca, buscando ampliar nossa compreensão do que ela traz, dos ensinamentos que essa mãe vem nos passar, né? É a guardiã da sabedoria. Então, a gente já deu uma introdução sobre ela, lemos o conto onde a gente conhece o final da experiência da segunda matriarca e ela passa para a gente aspectos muito importantes do que seria um rito de passagem, do que seria aquele momento da nossa vida onde a gente vira a nossa chave, onde algo acontece externa ou internamente que a gente definitivamente não vai mais ser quem era. E é preciso que a gente lide com isso. Às vezes acontecem situações na nossa vida que são muito drásticas, que provocam uma ruptura tremenda. Às vezes dentro de nós a gente se depara com alguma coisa e nossas crenças caem por terra. O que nos sustenta, as nossas verdades, as nossas projeções, aquilo que seria pra gente o nosso propósito se esvanece e a gente precisa se reconstruir a partir disso, né? E ela nos conta o seu rito de passagem para que ela se transforme na guardiã da sabedoria, para que ela possa ter a honra ou o preparo, ou mostrar que tem a condição de guardar todas as memórias do planeta Terra. E antes que isso aconteça, ela é confrontada, onde ela é colocada a responder a prova para que conte o que ela aprendeu, se voltando para as 4 direções sagradas, né? Ou nos 4 aspectos principais da sua vida. Lembra que a gente já falou sobre isso? As 4 direções sagradas e os 4 elementos. Olha como está tudo relacionado. E, bom, é muito importante que a gente tenha em mente essa questão, ou essas questões, a partir de agora também. O que emocionalmente, no plano das emoções ou dos sentimentos, isso impactou na minha vida, ou eu fui relevante, ou eu aprendi com isso, ou eu estava preparado ou não estava preparada para lidar com isso. Qual foi o meu aprendizado, aonde que está o amor nesse aspecto emocional. E o mesmo para o oeste, né? Ou para o mundo material, para o mundo físico, qual foi o meu crescimento? Eu obtive algum ganho com isso? Me tornei, sei lá, mais preparado, mais habilidoso, mais competente para lidar com a vida aqui na Terra, né? Cuidei do meu corpo, cuidei do meu irmão, fui cooperativa, fui colaborativa, estava conectada com a Mãe Terra, estava aqui presente nesse agora, nesse plano também terreno, né? Nesse plano também físico. A gente fala tantas vezes sobre o plano emocional e sobre o plano mental que às vezes a gente esquece que a gente está aqui num planeta Terra também e é nossa tarefa saber lidar com as coisas desse planeta. E que, bom, talvez a gente esteja um pouco iludida. Talvez a gente esteja olhando para o sistema instalado nesse momento, para os paradigmas que a gente carrega sobre a vida, antes de olhar para a vida, de olhar para esse planeta, de olhar para as coisas que são verdadeiramente importantes. Se a gente se põe a questionar nesse momento, a gente sabe priorizar? O que é prioridade para a gente? Como a gente escolhe as nossas prioridades, né? A gente executa essas prioridades ou é prioridade só no plano das ideias, né? Aquela preocupação que fica, que fica, que fica, que nunca se concretiza, nunca se resolve, nunca se realiza e eu gasto meu tempo, minha energia, meus neurônios ali. Então,
me voltando para a realidade, né? Me voltando para a razão agora aqui, me foi útil? Ou em que me foi útil? Indo para o aspecto espiritual dessa coisa, né? Eu cresci enquanto ser humano, me tornei um ser humano melhor, mais bondoso, mais íntegro. Me sentia conectada com as coisas. Compreendi a espiritualidade por detrás de cada situação da minha vida. Pude perceber, a partir de uma perspectiva espiritual, a importância daquele momento para a minha existência, para a existência do outro, para a existência do planeta. Uau! Cada um de nós é muito importante. E consegui ter sabedoria para lidar com as questões, ou aprendi o que eu aprendi com essas questões, o que eu aprendi com a minha existência até agora, né? E daí a gente para e pergunta assim, mas o que eu aprendi em relação ao quê, né? Do que tu tá falando? E daí que vem uma grande chave dessa matriarca, que é nos trazer a possibilidade de relembrar quem nós realmente somos a partir das memórias que temos daquilo que vivemos. Então vamos lá. Ela, a mãe da sabedoria, aquela que honra a verdade, aquela que busca ter a clareza, a verdade das coisas, sair da ilusão, ela honra a verdade. Então é o convite para a gente sair da ilusão. A gente não é aquilo que a gente sonha que a gente é. A gente não é aquilo que a gente espera que a gente seja. A gente não é aquilo que os outros, que a sociedade está esperando que a gente se transforme. A gente é aquilo que a gente é. E a partir de ser aquilo que a gente é, a gente pode ser o que a gente quiser. E daí vai entrar muitas questões que a gente vai trabalhar ao longo do nosso ano. Quais são os fatores que me levam a querer ser o que eu sou? Ou a querer ser o que eu quero ser? O que me move nessa vida, será que vai continuar nos movendo as mesmas coisas, né? Talvez existiu uma Renata em um tempo atrás que sonhava ser algo que hoje eu nem cogito. E tá tudo bem a Renata lá daquela época ter sonhado aquilo, porque eu consigo olhar para aquela Renata e ter a compreensão de quem ela era. E eu só pude compreender quem hoje eu sou quando eu consegui entender o que motivava aquela Renata, quando eu pude olhar para o mundo através dos olhos dela. E não através do meu olhar de hoje, condenando e culpando as suas atitudes. Ou do meu olhar mais infantil, se sentindo vítima das situações, ou buscando resposta para tudo, acreditando que alguém tem todas as respostas para me dar, terceirizando muitas vezes a minha responsabilidade. Então, é muito importante que a gente vá seguindo passo a passo de cada matriarca e dessas conversas que a gente vai tendo, porque a partir daí a gente consegue olhar para trás e ver alguma coisa. E esse olhar para trás me lembrou de um conto que eu quero compartilhar aqui na nossa ciranda. O conto é La Loba. É um conto de um livro muito conhecido, se chama Mulheres que Correm com os Lobos, cuja autora Clarissa Pinkola Estes é uma mulher que merece nossa reverência, ela merece ser levada no nosso coração e ser reverenciada nos encontros pela coragem que ela teve, pela amorosidade que ela teve em partilhar conhecimentos tão subjetivos, tão possíveis de serem criticados e apontados como são, e tão importantes. Então, sabe aquela coisa que alguém tem que fazer e ninguém faz? A Clarissa fez. E por a Clarissa tê-lo feito, eu sou muito grata. Então, o conto é La Loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda.
e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La Oeceira, a Mulher dos Ossos, La Trapeira, La Loba. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateiramente e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos, e quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto a um fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. E é aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão inteiro do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdida, cansada, sem dúvida você tem sorte. Porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo da alma. Eu sou enamorada desse conto, porque especialmente fala da subjetividade que é o sagrado feminino. Esse aprendizado da alma, ele vem quando a gente desesperadamente busca cantar nossa canção. Não é buscar cantar a canção do outro, nem aprender como fazer para que o outro melhore. Não, é a nossa. Essa jornada, ela convida cada uma de nós a olhar para dentro da gente, é para dentro de nós. É uma jornada em que a gente faz trocas, mas é uma jornada especialmente silenciosa, em busca dos nossos ossos. Esse é o momento de a gente se reencontrar. A segunda matriarca, a gente poderia dizer que também é La Loba. La Loba também faz parte de todo esse conhecimento que a gente está adentrando, que a gente adentrou agora. E a gente não fecha, nenhuma matriarca vai embora.
ela permanece sempre com a gente. Quando a nossa fé fica abalada, a gente chama logo a mãe da natureza. A gente vai para a terra, a gente busca se reconectar com aqui e agora. Quando a gente precisa se reencontrar, recolher nossos ossos, é a segunda matriarca. Ela é a loba que a gente procura. É ela que vai restaurar a nossa mulher selvagem. É junto com ela que a gente vai andar pelos confins das nossas memórias e encontrar fragmentos nossos que, por qualquer motivo, a gente deixou de lado. Foi machucado, foi ferido, ou até mesmo a gente tem uma visão equivocada. E qualquer fragmento nosso nesse movimento de procura é muito importante. Lá, a loba sabe que qualquer pedaço nosso contém a memória de quem nós somos inteiras. Então, quando eu olho para essa imagem, para essa foto, eu não lembro só desse momento. Eu lembro da minha conexão com essas duas pessoas, meus dois irmãos. Eu lembro dos momentos em que a gente está sendo nós. A gente se conhece desde que nasceu. Não lembro da minha vida sem eles. Então eles me fazem lembrar muito de mim. A minha relação com eles me faz lembrar de mim. Escutar um Eumana de um Rê do outro, me faz lembrar quem eu sou. Eu sou essa mana, eu sou essa Rê. A tarefa de a gente olhar para as nossas fotos e de coisas importantes que são tarefas dessa matriarca, que eu vou aprofundar em áudios diferentes através de meditações, tá? A gente vai conversar sobre isso agora, para que cada uma entenda o porquê de cada coisa e possa ainda aprofundar mais e mais e mais, até encontrar cada fragmentozinho seu. E quando fizer o seu canto e perceber que a sua mulher selvagem está de volta, que aquele buraco não está mais sangrando, que a alma não tem mais fome, que já não precisa mais de alimento constante, alimento externo, validação do outro, atenção do outro, comprar coisas, tomar medicamentos, dormir em paz, não precisa mais de outras coisas para dormir em paz, entra na parte do que se consegue, né? Atingir o peso que se sente confortável, o corpo que se sente confortável, segura, ter saúde. Tudo isso são conquistas que a gente vai adquirindo ao passo em que a nossa alma vai se reintegrando, o nosso corpo também vai se reintegrando. Então, olhar esses pequenos ossos, esses pequenos fragmentos da nossa vida, nos auxilia a lembrar de quem a gente verdadeiramente é.